Resolução Unesp número 48, de 17 de julho de 2024. Aprova o Estatuto dos Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Estatuto dos Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Seção 1. Do Estatuto dos Docentes e seus objetivos. Artigo 1º. Este Estatuto aplica-se aos integrantes do quadro do Magistério do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp que desenvolvem as atividades docentes de planejar, dirigir, orientar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar o ensino, respeitados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Seção 2. Dos conceitos básicos. Artigo 2º. Para os fins deste Estatuto, considera-se: referência, símbolo indicativo da hierarquia de vencimento da função autárquica de provimento efetivo, indicado por algarismos arábicos. Grau, valores fixados para referência, indicados por letras maiúsculas A, B, C, D e E. Padrão, conjunto de referência e grau para a função autárquica de provimento efetivo. Classe, conjunto de funções autárquicas de igual denominação. Série de classes, conjunto de classes da mesma natureza, escalonadas de acordo com o grau de titulação mínimo exigido. Quadro de magistério, conjunto de funções autárquicas de docentes e de especialistas de educação, privativas do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp. Vencimento, é a retribuição paga mensalmente a servidor pelo efetivo exercício da função correspondente ao valor do padrão fixado em lei. Remuneração, compreende o valor do vencimento acrescido das vantagens pecuniárias previstas em legislação específica, inclusive gratificações. Capítulo 2. Do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Seção 1. Da composição. Artigo 3º. O quadro de magistério é composto de funções autárquicas, QFA. Parágrafo único. O QFA compreende as seguintes tabelas. Tabela 1, QFA 1. Constituída de funções de provimento efetivo que comportam substituição. Tabela 2, QFA 2. Constituída de funções de provimento efetivo que não comportam substituição. Artigo 4º. Quadro do magistério é constituído de duas categorias na seguinte conformidade. Docentes. A. Docente de ensino médio 1, DIM1, QFA 1. B. Docente de ensino médio 2, DIM2, QFA 1. Especialistas de educação. A. Assistente educacional, QFA 2. B. Diretor. C. Vice-diretor. D. Coordenadores. Artigo 5º. Os coordenadores da unidade escolar serão os coordenadores da educação técnica de nível médio e suas modalidades, coordenador de estágio e coordenador do ensino médio. Seção 2. Do campo de atuação. Artigo 6º. Os ocupantes das categorias atuarão nas seguintes funções. Docente, DIM1 e DIM2, no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio, na docência de componentes curriculares de educação geral ou de formação especial em que for habilitado, competências fixadas no regimento escolar dos colégios técnicos da Unesp. Especialistas de educação, no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio, conforme suas respectivas especialidades, nos termos das atribuições e competências fixadas no regimento escolar dos colégios técnicos da Unesp. Artigo 7º. Consideram-se atividades inerentes às do magistério aquelas próprias das funções do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Artigo 8º. Consideram-se atividades correlatas às de magistério à docência em outra modalidade de ensino, bem como atividades de natureza técnica, relativas ao desenvolvimento de estudo, planejamento, pesquisa, supervisão e orientação de currículos, gestão escolar, orientação educacional, capacitação de docentes e de especialistas de educação, bem como direção, assessoramento e assistência técnica, exercidas em unidades da Unesp. Capítulo 3. Do provimento. Seção 1. Dos requisitos. Artigo 9º. Para o provimento de funções, será exigido, no mínimo. Para docentes. A. Docente de ensino médio 1. Graduação em curso superior relacionado com as habilitações profissionais a serem atendidas na unidade escolar. B. Docente de ensino médio 2. Licenciatura plena específica. Para especialistas de educação. A. Diretor. Licenciatura plena em Pedagogia, ter no mínimo 3 anos de experiência na docência no ensino médio, técnico e conhecimentos em gestão escolar. B. Vice-diretor. Licenciatura plena em Pedagogia, ter no mínimo 3 anos de experiência na docência no ensino médio, técnico e conhecimentos em gestão escolar. C. Coordenador de ensino técnico e suas modalidades, de estágio e de ensino médio.
Curso superior na área de atuação e no mínimo, 3 anos de docência em modalidade específica para coordenador de ensino técnico e de estágio, ou 3 anos de docência no ensino médio para coordenador de ensino médio. Parágrafo 1º. Para diretor e vice-diretor, além das condições estabelecidas nas alíneas A e B do inciso 2 deste artigo, deverá ter formação específica na área de atuação da unidade escolar. Parágrafo 2º. Na impossibilidade do provimento das funções de diretor e vice-diretor da unidade escolar, por inexistência de docentes que atendam às condições estabelecidas nas alíneas A e B do inciso 2 e parágrafo 1º deste artigo, caberá ao Conselho Deliberativo compor listas, respeitadas as exigências legais mínimas. Parágrafo 3º. Na impossibilidade do provimento da função de coordenador da unidade escolar, por inexistência de docentes que atendam às condições estabelecidas na linha C do inciso 2 deste artigo, caberá ao Conselho Deliberativo a validação da candidatura, respeitadas as exigências legais mínimas. Artigo 10. O docente readaptado, desde que devidamente habilitado, poderá exercer as funções de diretor, vice-diretor, coordenador ou outra função na unidade escolar em jornada integral de trabalho. Seção 2. Da forma de provimento. Artigo 11. A forma de provimento é a admissão. Artigo 12. A admissão será feita mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, sempre no padrão inicial previsto para a respectiva classe. Parágrafo único. O concurso será regulamentado por normas próprias da Unesp. Artigo 13. Ocorrendo a vacância durante o ano, e não havendo candidato habilitado em concurso público, e nem condições para a realização do mesmo, poderão ser contratados docentes, em caráter temporário, desde que fique demonstrada a impossibilidade de redistribuição da carga horária. Parágrafo único. A contratação de que trata este artigo será regulamentada por normas próprias da Unesp. Artigo 14. As normas para a designação dos diretores, vice-diretores e coordenadores serão estabelecidas pelo regimento escolar dos colégios técnicos da Unesp. Capítulo 4. Das substituições. Artigo 15. Observados os requisitos legais, haverá substituição durante o impedimento legal e temporário dos docentes. Parágrafo 1º. A substituição de docente será exercida, preferencialmente, por docente de mesma disciplina ou disciplinas afins, mediante redistribuição de carga horária. Parágrafo 2º. Comprovada a impossibilidade da redistribuição da carga horária, será aplicado o disposto no artigo 13. Capítulo 5. Da transferência. Artigo 16. A transferência de integrantes do quadro do magistério sujeita-se às normas vigentes na Unesp, e será feita entre as unidades de ensino médio e técnico de nível médio. Capítulo 6. Das jornadas de trabalho. Seção 1. Das jornadas integral, completa e parcial de trabalho docente. Artigo 17. O ocupante de função docente, no desempenho das atividades de planejar, orientar, dirigir, coordenar, executar e avaliar o ensino, sujeita-se a uma das seguintes jornadas semanais de trabalho, a saber: jornada integral, 40 horas. Jornada completa, 30 horas. Jornada parcial, 20 horas. Artigo 18. A jornada semanal de trabalho é constituída de horas-aula, horas-atividade e horas-atividade específicas. Parágrafo 1º. O tempo destinado às horas-atividade corresponde a 20% da jornada semanal de trabalho, e o docente dele disporá em horário e local de sua escolha para o preparo de atividades relacionadas à docência. Parágrafo 2º. O tempo destinado às horas-atividade específicas corresponde a 20% da jornada semanal de trabalho. Destas, 10% serão destinadas a reuniões pedagógicas coletivas quinzenais, com participação obrigatória. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às horas-aula correspondentes à coordenação. Parágrafo 4º. Das frações resultantes do cálculo necessário à obtenção do número de horas-atividade, será arredondado para 1,0 inteiro as iguais ou superiores a 5/10, desprezando-se as demais. Artigo 19. Consideram-se horas-aula livres, aquelas remanescentes após a composição de jornada de docentes. Artigo 20. Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula e horas-atividade ou horas-atividade específicas, que o docente deixar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso escolar e de outras ausências, que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Artigo 21. A jornada semanal de trabalho do docente, acrescida de hora-aula excedente quando for o caso, não poderá ultrapassar o limite máximo de 44 horas semanais de trabalho. Artigo 22. Poderá haver ampliação da jornada semanal de trabalho do docente, desde que devidamente justificada e comprovada a sua necessidade. Artigo 23. O recesso escolar não se aplica aos especialistas de educação. Artigo 24. A jornada semanal de trabalho dos especialistas de educação será integral. Artigo 25. No caso de alteração do currículo escolar, que implique em supressão de determinada disciplina, área de estudo ou atividade, o docente deverá exercer suas atribuições em outra disciplina, área de estudo ou atividade, para a qual estiver legalmente habilitado. Parágrafo 1º. O docente que nos termos deste artigo não puder exercer suas atribuições em outra disciplina ou área de estudo, deverá cumprir sua jornada de trabalho em outra atividade na unidade escolar.
Parágrafo 2º. Na hipótese de não ser possível o aproveitamento do docente nos termos do parágrafo 1º, o mesmo ficará em disponibilidade remunerada até que obtenha habilitação para docência em disciplina, área de estudo ou atividade constante no currículo escolar, ou se encontre em condições de cumprir jornada em outra atividade. Artigo 26. O docente readaptado, que permanecer prestando serviços em unidades escolares, ficará sujeito à jornada de trabalho docente na qual estiver incluído. Artigo 27. O docente em exercício na unidade escolar gozará férias no período das férias escolares. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, visando atender ao interesse da administração, o docente poderá usufruir férias no recesso escolar. Parágrafo 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao docente readaptado em exercício nas unidades escolares. Artigo 28. Compreende-se por férias escolares o período entre o término de um ano letivo e o início do subsequente. Seção 2. Da hora-atividade e da hora-atividade específica. Artigo 29. A hora-atividade será prioritariamente destinada à preparação de aulas, correção de trabalhos, provas, pesquisa, podendo também destinar-se a atendimento de pais e estudantes e reuniões pedagógicas. Artigo 30. A hora-atividade específica destina-se ao atendimento às convocações da direção, da coordenação e participação em reuniões pedagógicas coletivas quinzenais, com participação obrigatória. Desenvolvimento de projetos e de equipamentos didáticos referentes à área de atuação de docente. Auxílio a atividades de estágios de estudantes e visitas a empresas ou estabelecimentos credenciados pela escola, em áreas afins à atividade docente. Manutenção de equipamentos e máquinas relativos à área de atuação de docente, quando for o caso. Supervisão e orientação na manutenção e preparo de equipamentos, máquinas e materiais de oficinas em geral, laboratórios, áreas de cultivos e criações e campos de levantamentos topográficos. Atendimento extraclasse de estudantes, ou grupos de estudantes. Participação e/ou docência em curso de formação. Elaboração de material didático. Participação em palestras, seminários e eventos relativos à área de atuação do docente. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 3, o docente deverá previamente solicitar autorização à direção da unidade escolar. Parágrafo 2º. Fará jus à hora-atividade específica de que trata este artigo, o docente que apresentar plano anual de atividades, o qual deverá ser aprovado pelo coordenador de sua área de atuação. Parágrafo 3º. O docente deverá apresentar bimestralmente o relatório das atividades específicas desenvolvidas ao coordenador da área em que atua. Parágrafo 4º. O desempenho insatisfatório das atividades realizadas a título de hora-atividade específica implicará sua redução e, consequentemente, na recomposição da jornada semanal de trabalho. Parágrafo 5º. A hora-atividade específica será cumprida em hora-aula. Seção 3. Da hora-aula excedente. Artigo 31. Consideram-se horas-aula excedentes aquelas que o docente ministrar, em caráter temporário, além das que compõem a sua jornada semanal de trabalho, nos termos do artigo 17 deste Estatuto. As horas-aula que forem atribuídas a docente designado para a gestão, desde que o mesmo não esteja incluído em jornada integral de trabalho. Artigo 32. A hora-aula excedente compreende hora-aula, hora-atividade e hora-atividade específica. Parágrafo único. O tempo destinado à hora-atividade e à hora-atividade específica será hora-atividade 20% do total das horas-aula semanais excedentes efetivamente ministradas. Hora-atividade específica. Até 20% do total das horas-aula excedentes efetivamente ministradas. Artigo 33. O valor da hora-aula excedente será 1/100 do padrão em que se encontra enquadrada a função exercida pelo docente, na tabela 3, não se incorporando para nenhum efeito. Capítulo 7. Do estágio probatório. Seção 1. Da estabilidade. Artigo 34. O docente de ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio, aprovado em concurso público e admitido pelo Unesp em caráter efetivo, somente será considerado estável na função autárquica após cumprimento de estágio probatório. Parágrafo 1º. Estágio probatório é o período de 3 anos de efetivo exercício na função, contados a partir da data do exercício do servidor, aprovado em concurso público na Unesp. Parágrafo 2º. Como condição para aquisição da estabilidade de que trata o caput deste artigo, é obrigatória a aprovação no estágio probatório por comissão constituída para essa finalidade. Parágrafo 3º. Durante o período de estágio probatório, o docente terá os mesmos direitos funcionais dos demais servidores da universidade, com exceção da estabilidade e de especificidades definidas em legislação. Parágrafo 4º. Após cumprimento do estágio probatório, o docente só poderá ser demitido mediante processo administrativo disciplinar. Sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 5º. Ficam assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa em todos os procedimentos administrativos, que possam ensejar penalidades ao docente admitido em regime efetivo. Seção 2. Da aprovação no estágio probatório. Artigo 35. Para aprovação no estágio probatório serão analisados os seguintes aspectos. Inciso 1. Desempenho na docência. Inciso 2. Desempenho funcional.
Inciso 3. Relacionamento interpessoal. Parágrafo 1º. No inciso 1, o desempenho na docência é verificado pelo cumprimento do plano anual de ensino, previsto pela unidade escolar, pelo acompanhamento da aquisição do conhecimento oferecido aos estudantes, pelo suporte necessário, e com o progresso geral dos estudantes. Parágrafo 2º. No inciso 2, o desempenho funcional será avaliado pelo cumprimento dos deveres dos docentes de ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio, dispostos no artigo 73 deste Estatuto. Parágrafo 3º. No inciso 3, o relacionamento interpessoal considera a integração e o relacionamento do docente com a comunidade escolar e sua colaboração para o desenvolvimento do trabalho em equipe e da qualidade da formação dos discentes. Artigo 36. A aprovação no estágio probatório será realizada por uma comissão especial de avaliação de estágio probatório, CEAIP, designada pelo diretor da unidade universitária a qual se vincula o colégio técnico, por meio de portaria. Parágrafo 1º. A CEAIP deverá ser constituída por 3 membros. O diretor da unidade escolar, que atuará como presidente. Um docente universitário indicado pela congregação da unidade universitária a qual se vincula a colégio técnico. Um docente pertencente à carreira de ensino médio e técnico de nível médio, indicado pelo diretor do colégio técnico. Parágrafo 2º. Deve ser constituída uma CEAIP para cada docente contratado. Parágrafo 3º. A CEAIP dará ciência do resultado ao docente avaliado. Parágrafo 4º. Não poderá participar da CEAIP cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, ou afim do avaliado, até 3º grau, e docente de ensino médio e técnico de nível médio em período de estágio probatório. Artigo 37. A avaliação do estágio probatório será realizada em 3 etapas. Etapa 1. No 12º mês após o início do exercício do docente avaliado. Etapa 2. No 24º mês após o início do exercício do docente avaliado. Etapa 3. No 32º mês após o início do exercício do docente avaliado, para elaboração de relatório final. Parágrafo 1º. No período estipulado para cada etapa da avaliação, o docente deverá encaminhar relatório de atividades detalhado à CEAIP, que elaborará parecer quanto aos objetos de avaliação dispostos no artigo 35. Parágrafo 2º. A cada etapa de avaliação do estágio probatório, a CEAIP elaborará e encaminhará o parecer ao docente avaliado e ao Conselho Deliberativo da unidade escolar para conhecimento. Parágrafo 3º. A qualquer momento do período de estágio probatório, novas avaliações poderão ser realizadas pela CEAIP. Parágrafo 4º. Na última etapa de avaliação do estágio probatório, a CEAIP deverá obrigatoriamente manifestar-se pela manutenção do docente avaliado na função autárquica, ou pela sua exoneração, submetendo o parecer para manifestação do Conselho Deliberativo e deliberação da congregação da unidade. Artigo 38. A CEAIP poderá a qualquer momento propor a exoneração do docente avaliado, enviando seu parecer para manifestação do Conselho Deliberativo e deliberação da congregação da unidade. Parágrafo 1º. No caso de a CEAIP propor a exoneração, o docente avaliado deverá ser cientificado do teor do parecer, com a concessão de 10 dias úteis de prazo, contados após a cientificação, para apresentação de defesa escrita, o que poderá ser feito pessoalmente ou por procurador constituído. Parágrafo 2º. Apresentada a defesa ou decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, a CEAIP terá o prazo 5 dias úteis para manifestar-se fundamentadamente por meio de relatório conclusivo. Artigo 39. No caso de exoneração do docente, é assegurada a reposição imediata da vaga para o mesmo regime de trabalho, mediante aprovação da administração central. Artigo 40. O período do estágio probatório será contado a partir do primeiro dia de início do exercício, ficando suspensa a contagem de tempo e a avaliação para efeito da concessão da estabilidade ao docente, nos seguintes casos: falta médica, licença médica, licença gestante, licença paternidade, licença adoção, licença por acidente de trabalho ou doença profissional, licença por motivo de doença em pessoa da família. Parágrafo único. Para efeito dos afastamentos previstos nos incisos 1 e 2, falta médica e licença médica, caso o docente tenha afastamentos de períodos inferiores, mas na soma dos períodos em cada ano de estágio probatório computar-se 30 dias ou mais, a data final para aquisição da estabilidade deverá ser prorrogada pelo mesmo período. Artigo 41. É vedado o exercício de função de confiança, durante o período de estágio probatório. Capítulo 8. Do Sistema de Promoção e Progressão de Carreira. Artigo 42. O sistema de promoção e progressão de carreira de que trata esse capítulo se aplica aos docentes de ensino médio da educação profissional técnica de nível médio, aprovados em estágio probatório. Seção 1. Da promoção. Artigo 43. A promoção é o resultado do reconhecimento do trabalho dos docentes de ensino médio da educação profissional técnica de nível médio, com foco em seu exercício profissional, por meio da evolução horizontal na escala de vencimentos das funções do quadro de docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp, mediante o cumprimento dos critérios estabelecidos em avaliações anuais de desempenho. Artigo 44. O processo de avaliação anual de desempenho será cíclico e levará em consideração as atividades desenvolvidas pelos docentes de ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio ao longo de um ano letivo.
Parágrafo único. A direção do colégio deverá estabelecer o cronograma de aplicação das etapas do processo de avaliação anual de desempenho, observando o melhor ajuste ao calendário escolar. Artigo 45. As etapas do processo de avaliação anual de desempenho serão: Inciso 1. Entrega do Plano Anual de Atividades. Inciso 2. Validação do Plano Anual de Atividades. Inciso 3. Registro de evidências e acompanhamento. Inciso 4. Entrega de evidências. Inciso 5. Avaliação. Parágrafo 1º. O Plano Anual de Atividades de que trata o inciso 1 deverá se basear em lista de atividades, prevista no anexo 1 desta resolução, contendo os seguintes grupos de atividades. Grupo 1. Atividades da função docente. Grupo 2. Atividades de formação e gestão educacional. Grupo 3. Atividades de pesquisa e extensão. Parágrafo 2º. O grupo 1, de atividades da função docente, deve ser cumprido obrigatoriamente por todos os docentes. Parágrafo 3º. Para os grupos 2 e 3, de atividades de formação e gestão educacional e de pesquisa e extensão, deverão ser escolhidas 4 atividades de cada grupo, para compor o Plano Anual de Atividades. Parágrafo 4º. O Plano Anual de Atividades deverá conter as atividades selecionadas pelo docente, a forma para sua realização e os resultados esperados de sua execução. Parágrafo 5º. Para as etapas de validação do Plano Anual de Atividades, registro de evidências e acompanhamento e avaliação de que tratam os incisos 2, 3 e 5 deste artigo, será constituída a Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Parágrafo 6º. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação será composta pelo diretor da unidade escolar, um servidor da Seção Técnica de Gestão de Pessoas da unidade universitária, coordenador do curso, ao qual o docente está vinculado. Parágrafo 7º. Para os docentes ocupantes dos cargos de diretor e vice-diretor, a comissão de acompanhamento e avaliação será acrescida de um docente, preferencialmente supervisor de ensino. Parágrafo 8º. A comissão de acompanhamento e avaliação será responsável por validar o plano anual de atividades apresentado pelo docente, considerando se o plano anual de atividades está alinhado ao planejamento escolar, se as condições solicitadas para execução do plano anual de atividades são compatíveis com a realidade econômica do colégio, se as metas propostas são realistas e execuíveis. Parágrafo 9º. O registro de evidências de que trata o inciso 3, registro de evidências e acompanhamento, será caracterizado pela apresentação de materiais que comprovem a execução do plano anual de atividades proposto, como relatórios, documentos, títulos, currículo Lattes, fotos, vídeos, relatos, notícias, outros materiais que demonstrem a execução do plano anual de atividades proposto. Parágrafo 10. Durante o ciclo anual, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação deverá realizar, pelo menos, uma reunião de acompanhamento com o docente para validar as evidências registradas até o momento, apontar possíveis deficiências e melhorias na execução e registro das evidências, propor a revisão do plano anual de atividades, se necessário. Parágrafo 11. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação deverá emitir parecer que aponte e justifique o bom andamento, ou que indique a necessidade de revisão do plano anual de atividades proposto. Parágrafo 12. Caso a Comissão de Acompanhamento e Avaliação aponte a necessidade de revisão do Plano Anual de Atividades, o docente terá o prazo de 20 dias, a partir da emissão do parecer, para apresentar nova proposta para validação. Parágrafo 13. Ao final do ciclo anual de avaliação, o docente deverá entregar documento contendo o registro das evidências obtidas, para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação. Artigo 46. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação, com base nos documentos entregues pelo docente, atribuirá pontuações aos docentes avaliados. Parágrafo 1º. Para cada atividade avaliada será atribuído de 1 a 4 pontos, de acordo com o desempenho apresentado pelo docente, na seguinte conformidade. 1 ponto. Não atingiu o desempenho proposto. 2 pontos. Atingiu parcialmente o desempenho proposto. 3 pontos. Atingiu o desempenho proposto. 4 pontos. Superou o desempenho proposto. Parágrafo 2º. Para o grupo 1, o docente deverá ser avaliado em todas as atividades e deverá obter no mínimo 60 pontos para ter seu desempenho considerado satisfatório. Parágrafo 3º. Para os grupos 2 e 3, a avaliação deverá considerar os objetivos atingidos pelo plano anual de atividades apresentado pelo docente, e deverá obter no mínimo 12 pontos em cada grupo, para ter seu desempenho considerado satisfatório. Artigo 47. Será considerado habilitado à promoção o docente que atingir as pontuações previstas no artigo 46, em 3 avaliações anuais de desempenho, consecutivamente ou não. Parágrafo único. O processo de avaliação anual de desempenho deverá ocorrer a partir do ingresso do docente no colégio técnico, concomitantemente ao cumprimento do estágio probatório, sendo necessário ao ingressante atingir o índice igual ou superior às pontuações previstas no artigo 46, em 4 avaliações anuais de desempenho, consecutivamente ou não, para se habilitar à promoção.
Artigo 48. Aos docentes habilitados para promoção, serão concedidos 3 graus de evolução horizontal na escala de vencimentos das funções do quadro de docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp. Parágrafo único. Aos docentes ingressantes, habilitados para promoção, serão concedidos no primeiro ciclo de promoção, 4 graus de evolução horizontal na escala de vencimentos das funções do quadro de docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp. Após, será respeitado o interstício previsto no caput deste artigo. Seção 2. Da progressão. Artigo 49. A progressão funcional é a passagem dos docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio para a referência mais elevada, na mesma classe, em decorrência da apresentação da documentação abaixo relacionada. Inciso 1. Curso de formação pedagógica na área de atuação. Inciso 2. Diploma de conclusão de graduação ou licenciatura complementar, na área de atuação. Inciso 3. Diploma de conclusão de licenciatura em pedagogia. Inciso 4. Diploma de conclusão de pós-graduação lato sensu. Inciso 5. Diploma de conclusão de mestrado. Inciso 6. Diploma de conclusão de doutorado. Inciso 7. Conclusão de curso de aperfeiçoamento. Inciso 8. Publicação de livros didáticos. Inciso 9. Publicação de artigos científicos, na área de atuação. Inciso 10. Coordenação de projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento. Artigo 50. Os diplomas, títulos e publicações apresentados serão apurados na seguinte conformidade. Serão considerados os diplomas e títulos universitários reconhecidos pelo MEC. Relativamente aos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 49, fica limitada a apresentação para efeito de pontuação, de no máximo um diploma de cada tipo, durante toda a carreira docente. Relativamente ao inciso 1 do artigo 49, a apresentação do título será considerada apenas para o cargo de docente de ensino médio 1. Relativamente ao inciso 4 do artigo 49, serão considerados os cursos com carga horária mínima de 360 horas. Relativamente ao inciso 7 do artigo 49, serão considerados os cursos com carga horária mínima de 180 horas. Relativamente ao inciso 8 do artigo 49, serão considerados livros impressos e digitais, e-books, desde que o docente seja autor ou coautor. Relativamente ao inciso 9 do artigo 49, serão considerados os artigos científicos com relevância mínima qualis B2. Artigo 51. Feita a apuração dos títulos e publicações, serão atribuídos pontos sob a denominação de pontos progressão. Artigo 52. A atribuição de pontos progressão obedecerá aos seguintes critérios. Curso de formação pedagógica na área de atuação, 3 pontos. Diploma de conclusão de graduação ou licenciatura complementar, 3 pontos. Diploma de conclusão de licenciatura em pedagogia, 5 pontos. Diploma de conclusão de pós-graduação lato sensu, 2 pontos. Diploma de conclusão de mestrado, 10 pontos. Diploma de conclusão de doutorado, 15 pontos. Conclusão de curso de aperfeiçoamento, 1 ponto. Publicação de livros didáticos, 3 pontos. Artigos científicos, na área de atuação, 1 ponto. Coordenação de projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento, 1 ponto. Artigo 53. A cada 5 pontos progressão atribuídos nos termos do disposto no artigo 52, no interstício de 5 anos, deverá ocorrer o enquadramento na referência numérica imediatamente superior àquela em que o docente se encontra. Parágrafo 1º. Será permitido o avanço de, no máximo, 3 referências, a cada interstício de 5 anos, independentemente da pontuação apurada. Parágrafo 2º. Os pontos excedentes, não utilizados para fins de progressão de carreira, poderão ser contabilizados no próximo interstício de apuração. Artigo 54. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação será responsável pela validação dos diplomas, títulos e documentos apresentados, para fins de progressão funcional, realizando sua conferência e manifestando-se favoravelmente, via parecer. Artigo 55. Para efeito da progressão funcional, não serão considerados os títulos exigidos como pré-requisitos para o ingresso na função. Artigo 56. Cessará a atribuição de pontos a título de progressão funcional, quando o servidor atingir a referência final da classe a que pertence. Artigo 57. Serão suspensos os efeitos dos pontos atribuídos a título de progressão funcional, se o docente vier a ocupar função autárquica de outro quadro da Unesp, ou cargo ou função atividade de quadros de outros órgãos públicos. Artigo 58. O disposto neste capítulo não se aplica ao docente admitido em caráter temporário. Artigo 59. A Unesp contribuirá para aprimoramento dos docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio, proporcionando condições para acesso aos cursos de que tratam o artigo 49. Capítulo 9. Dos direitos e vantagens de ordem pecuniária. Seção 1. Do sistema retribuitório. Artigo 60. A escala de vencimento das funções do quadro de docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp é constituída de 35 referências numéricas, representadas por números arábicos, contendo cada uma 5 graus indicados por letras maiúsculas, em ordem alfabética, de A a I.
Parágrafo único. Na composição da escala será observada sempre a razão de 5% entre o valor da referência que lhe for imediatamente subsequente, e a razão de 1% entre o valor de um grau e o que lhe for imediatamente subsequente. Artigo 61. Os valores dos graus de cada referência numérica, da escala de vencimentos do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, são fixados em 3 tabelas, aplicáveis a funções, de acordo com a jornada de trabalho em que estejam os seus titulares, na seguinte conformidade. Tabela 1. Para os sujeitos à jornada integral de que trata o artigo 17 deste Estatuto e para os especialistas de educação em jornada integral. Tabela 2. Para os sujeitos à jornada completa de que trata o artigo 17 deste Estatuto. Tabela 3. Para os sujeitos à jornada parcial de que trata o artigo 17 deste Estatuto. Artigo 62. As referências iniciais e finais das categorias do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp são as previstas no anexo 2. Artigo 63. O valor da referência inicial da escala de vencimentos do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp corresponde a 51,16% do valor da referência MS1 em RD e DP. Artigo 64. O docente, quando no exercício da função de coordenador, fará jus a uma gratificação correspondente a 22% do valor da gratificação recebida pelo reitor. Artigo 65. O docente, quando no exercício da função de vice-diretor, fará jus a uma gratificação correspondente a 26,4% do valor da gratificação recebida pelo reitor. Artigo 66. O docente, quando no exercício da função de diretor, fará jus a uma gratificação correspondente a 44% do valor da gratificação recebida pelo reitor. Artigo 67. As gratificações previstas nos artigos 64, 65 e 66 cessarão na hipótese dos afastamentos previstos no artigo 74. Seção 2. Das vantagens de ordem pecuniária. Artigo 68. Aplicam-se aos integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp, ESUNES. Parágrafo 1º. Além dos vencimentos, os integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp poderá receber as vantagens previstas no artigo 66 do ESUNES. Parágrafo 2º. O tempo de serviço dos integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp será contado em dias corridos para todos os fins e efeitos legais. Capítulo 10. Da gratificação pelo trabalho noturno. Artigo 69. Os integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, enquanto atuarem no período noturno, farão jus à gratificação pelo trabalho noturno, nos termos da legislação vigente. Artigo 70. A gratificação pelo trabalho noturno não se incorporará aos vencimentos para nenhum efeito. Capítulo 11. Do regime jurídico. Artigo 71. O regime jurídico dos integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, observadas as disposições constantes deste Estatuto, será o autárquico. Capítulo 12. Dos direitos e deveres. Seção 1. Dos direitos. Artigo 72. Além dos previstos em outras normas, são direitos dos integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Ser respeitado por toda a comunidade escolar. Ser respeitado, considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem preferência. Ter assegurado respeito aos direitos da pessoa humana e suas liberdades fundamentais. Ser ouvido em suas sugestões dentro da unidade escolar. Ter ao seu alcance informações educacionais, bibliográficas, materiais didáticos e outros instrumentos, bem como contar com suporte que auxilie e estimule a melhoria do seu desempenho profissional, a ampliação de seu conhecimento e a realização das atividades didáticas. Ter condições de frequentar cursos e atividades de formação, atualização, especialização e capacitação profissional, no país ou no exterior, com ou sem prejuízo da remuneração e demais vantagens da função, desde que esteja amparado, em concordância com o Estatuto dos Colégios e pelas normas e legislações da Unesp. Dispor, no ambiente de trabalho, de instalações e materiais técnico-pedagógicos suficientes e adequados, para que possa exercer com eficiência suas funções. Escolher a utilização de materiais, os procedimentos didáticos e os instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem dentre as formas previstas neste regimento e no plano de curso. Reunir-se na unidade escolar para tratar de assuntos de interesse da categoria e da educação em geral. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. Seção 2. Dos deveres. Artigo 73. Os integrantes do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp têm o dever constante de considerar a relevância social de suas atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional, em razão da qual, além das obrigações previstas em outras normas, deverá conhecer e respeitar as leis,
Proceder de forma que seu comportamento sirva de exemplo à conduta dos discentes. Agir com discrição na orientação aos discentes, respeitando-os como indivíduos, suas limitações e as condições próprias de sua idade e formação. Zelar pela aprendizagem do estudante, respeitando-o como sujeito do processo educativo. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza. Colaborar com as atividades de articulação da unidade escolar com as famílias e a comunidade. Ter disponibilidade para ministrar aulas no curso em que atua, em todos os horários de funcionamento do colégio técnico, inclusive aos sábados, quando necessário. Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política dos discentes, visando a construção de uma sociedade democrática. Fornecer elementos para a permanente atualização de seus assentamentos, junto aos órgãos da administração. Participar das reuniões pedagógicas e outras atividades, quando convocado, podendo ser considerada como falta ao serviço não atendimento à convocação. Proceder à avaliação do rendimento dos discentes nos termos dos objetivos propostos, como processo contínuo de acompanhamento da aprendizagem, utilizando os resultados para orientar a reformulação do plano de ensino. Providenciar a correção das avaliações, dar vistas de todas as avaliações aos discentes, comentando-as, esclarecendo os erros cometidos e o critério adotado na correção. Devolver aos estudantes todas as avaliações realizadas, exceto as provas bimestrais e de recuperação que são arquivadas na Secretaria do Colégio Técnico. Lançar no sistema acadêmico notas e faltas obedecendo rigorosamente os prazos estipulados em calendário escolar. Encaminhar com urgência ao pedagogo coordenadorias os casos graves de discentes com baixa frequência. Estabelecer estratégias e executar atividades de recuperação para os discentes, registrando-as. Registrar as faltas coletivas e providenciar a devida ocorrência disciplinar. Atender solicitação da coordenadoria a respeito de pedido de reconsideração dos resultados de avaliação. Responsabilizar-se pela utilização e conservação de equipamentos e instrumentos em uso nos laboratórios, oficinas, setores de aulas práticas e salas de aula. Manter a disciplina em sala de aula, setores de aulas práticas, laboratórios e oficinas, respeitando rigorosamente as normas de segurança pautadas por legislações vigentes, e colaborar para a ordem e disciplina geral da unidade escolar. Manter, com os seus pares e demais servidores do colégio técnico, o espírito de colaboração indispensável à eficiência do processo educativo. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico, do plano de curso e do plano escolar. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da unidade escolar. Participar das comissões especiais, quando designado, e em órgãos deliberativos da unidade escola. Observar os discentes, procurando identificar necessidades e carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde que interferem na aprendizagem, encaminhando-os ao pedagogo coordenadorias. Impedir a entrada e ou permanência em sala de aula, setores de aulas práticas, laboratórios e oficinas, de elementos estranhos, que não portarem a devida autorização. Dispensar turmas somente com a devida autorização da coordenação-direção. Proceder a alterações de notas, depois que elas já tenham sido entregues à secretaria, somente com a devida autorização das coordenadorias a que esteja subordinado. Apresentar, no máximo até 10 dias após o início do ano letivo, ao coordenador de ensino técnico e do ensino médio, o plano de ensino e o plano anual de atividades a serem desenvolvidas nas horas atividades específicas. Apresentar bimestralmente relatório das atividades desenvolvidas nas horas atividades específicas ao coordenador de ensino técnico, ensino médio onde atua. No caso de haver problemas com o desenvolvimento do plano de ensino, apresentar, no máximo até 10 dias após o final do ano letivo, ao coordenador do ensino técnico e do ensino médio, o relatório do programa desenvolvido, com as dificuldades encontradas e as propostas de alterações. Manter atualizados os diários de classe com todas as informações nele contidas. Parágrafo único. Constitui falta grave do integrante do quadro do magistério de docentes do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio da Unesp, impedir que o estudante participe das atividades escolares em razão de qualquer carência material. Capítulo 13. Dos afastamentos. Artigo 74. Os docentes poderão ser afastados do exercício da função, respeitado o interesse da administração, para os seguintes fins: prover a função em comissão, com prejuízo da remuneração, mas sem o das demais vantagens da função. Exercer, sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens da função, atividades inerentes ou correlatas às de magistério, em outras unidades da Unesp e no Conselho Estadual da Educação. Exercer a docência em outras modalidades de ensino médio e ensino técnico de nível médio, por tempo determinado, a ser fixado em regulamento, com ou sem prejuízo da remuneração, e sem o das demais vantagens da função. Exercer, por tempo determinado, atividades em órgão ou entidade da União, de outros estados, de municípios, em outras secretarias do Estado de São Paulo, em autarquia, junto a outros órgãos em outros poderes públicos, com ou sem prejuízo da remuneração, e sem o das demais vantagens da função, dentro do respectivo exercício financeiro.
Exercer, junto a entidades conveniadas com a Unesp, com prejuízo da remuneração, mas sem o das demais vantagens da função, atividades inerentes às do magistério. Frequentar curso de pós-graduação, de aperfeiçoamento, especialização ou de atualização, no país ou no exterior, com ou sem prejuízo da remuneração, mas sem o das demais vantagens da função. Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo reitor, ouvido o diretor da unidade escolar. Artigo 75. Ao titular de função do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, poderá ser conseguido afastamento sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens da função, quando o cônjuge estiver no exercício de cargo de prefeito do município do Estado de São Paulo, junto à prefeitura respectiva, enquanto durar o mandato. Artigo 76. Aplicam-se ao pessoal do quadro do Magistério de Docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, no que couber, as disposições relativas a outros afastamentos previstos em legislação própria. Capítulo 14. Das disposições transitórias. Artigo 1º. A contagem de tempo para fins de promoção de carreira dos docentes do ensino médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, que se encontram em regime efetivo na data de publicação deste estatuto, obedecerá aos seguintes critérios. Será concedido grau de promoção por antiguidade aos docentes que completarem os requisitos para sua concessão até 31 de dezembro de 2024, nos termos do artigo 28 do anexo da Resolução Unesp nº 1, de 5 de janeiro de 1995. Os docentes que, na data de publicação deste estatuto, necessitarem de período inferior a 3 anos para completar os requisitos da promoção por antiguidade, nos termos do artigo 28 do anexo da Resolução Unesp nº 1, de 5 de janeiro de 1995, terão um interstício de habilitação para promoção reduzidos em 1 ou 2 ciclos de avaliação anual de desempenho, e a atribuição de grau será realizada em quantidade igual à quantidade de ciclos de avaliação, aos quais tenham participado. Aos docentes que, na data de publicação deste estatuto, necessitarem de período superior a 3 anos para completar os requisitos da promoção por antiguidade, nos termos do artigo 28 do anexo da Resolução Unesp nº 1, de 5 de janeiro de 1995, estarão automaticamente enquadrados nas regras gerais de promoção, de que trata o artigo 43 deste estatuto. Artigo 2º. O processo de promoção de que trata o artigo 43 deste estatuto terá início no ano letivo de 2025, sendo o período até 31 de dezembro de 2024 destinado à organização e divulgação dos processos de promoção de carreira dos docentes do ensino médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp. Artigo 3º. Para a contagem de tempo para fins de progressão de carreira dos docentes do ensino médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio da Unesp, que se encontram em regime efetivo, na data de publicação deste estatuto, o interstício de 5 anos necessário para a habilitação do docente será contabilizado a partir da data de sua última movimentação vertical, respeitados os demais critérios estabelecidos no artigo 49 deste estatuto.